sua opinião, porque autoridades dos Estados Unidos prenderam mais de 530 imigrantes ilegais. Está só começando, hein? E deportaram centenas em uma grande operação nos primeiros dias do segundo mandato do presidente Donald Trump. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, abre aspas, a maior operação de deportação em massa da história está em andamento, fecha aspas. Trump prometeu barrar a imigração ilegal durante a campanha e decretou medidas para impedir a entrada nos Estados Unidos. Ontem, o prefeito de Newark, em New Jersey, Ras Baraka, denunciou que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega invadiram o estabelecimento local e prenderam moradores e cidadãos sem documentos, sem apresentar uma ordem judicial. Minha querida Maria Descartes, pode ser preocupante se iniciar também uma ação aí de macartismo, né? Lembra o senador Joe McCarthy, que nos anos 50 se começou a perseguir tudo quanto era comunista nos Estados Unidos. Qual pode ser o impacto da execução dessa ordem? Nós sabemos que o mercado nos Estados Unidos da construção civil, sim, também alguns empregos, que são empregos que americanos natos não querem desempenhar, são desempenhados por imigrantes que estão em condição ilegal. Qual pode ser o impacto desta política, a meu ver, muito intensa de repressão aos imigrantes ilegais? Qual a sua avaliação? De fato, pelos dados que eu tenho aqui, existe cerca de 20 a 30 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos atualmente. E como você bem mencionou, muitos estão no setor de obras, muitos estão em alguns subempregos e que roda, né, faz a economia, de fato, norte-americana rodar. A meu ver, o Trump ele está sendo muito consistente com o que ele foi na campanha, né? Isso é uma das suas características marcantes. Ele, de fato, assume faz o que ele fala, a maioria das vezes, né? E ele, acredito eu, vai fazer uma faxina necessária nos Estados Unidos em alguns aspectos nesse ponto de imigração. Porque me parece que é algo muito descontrolado, muito desenfreado, que não se tem mais controle sobre isso. Então, eu espero que, ao tomar essas iniciativas que ele prometeu e que o trouxeram onde está, né, o trouxeram à presidência, ele faça de maneira prudente e responsável e possa, de fato, diferenciar quem é de gangue, quem é parte do narcotráfico lá nos Estados Unidos, quem é que comete homicídios, então, dos que de fato trabalham, porque a gente não pode colocar tudo numa massa de cimento e mandar para fora. Então, eu espero que a política dele seja feita de maneira prudente e que ele, de fato, expulse quem ele deve expulsar de maneira muito responsável. Mas eu queria falar só uma coisa rápida sobre o que da Cláudia Sheinbaum, que foi dito aqui. Eu vejo com muitos bons olhos essa movimentação do Brasil e do México, apesar de eu achar que, de fato, não vá interferir em nada no que o Trump vai fazer com relação à América Latina e afins. Mas é importante ver dois grandes atores da América Latina, a principal economia e a segunda maior economia, conversarem e encontrarem, de fato, pontos em comum para melhorar, quem sabe, a parceria comercial entre esses dois grandes países. Por que não? Por que não fazer uma frente forte perante os Estados Unidos? Eu acho muito importante. E eu acho que a Cláudia Sheinbaum é uma grande mulher, admiro muito o seu currículo, ela é doutorada, já ganhou ela faz parte de um grupo que ganhou o Prêmio Nobel de Ciência, então ela é uma mulher muito bem capacitada. Ela, inclusive, fez uma boa estratégia, como meus colegas também mencionaram, nas redes sociais, recomendo vocês darem uma olhada, e ela falou sobre a questão do Golfo do México e Golfo da América. Ela pegou várias falas que o Trump falou e ela foi pontuando e trazendo, olha, gente, isso aqui ele quis dizer, ele já fez uma medida parecida no mandato 1. Então, foi bem elucidador, assim, foi bem iluminou bastante a cabeça dos seguidores e curiosos da internet, esse vídeo que ela fez, e ela fala do Golfo do México virar Golfo da América. Ela fala que o Trump faz o que ele quiser no que toca o nome da fronteira lá do Golfo do México, que pode mudar Golfo da América, mas que para o mundo vai continuar sendo o Golfo do México e para o México vai continuar sendo o Golfo do México. Foram os espanhóis que descobriram o México e deram esse nome. Agora, eu não sei se Cancún fica então no Golfo da América agora. Então, se for na beira lá, vai ser... Se for na fronteira dos Estados Unidos, vai ser Acho que ele quer o Golfo inteiro. Mas, ô Davi Andrade, eu queria primeiro ouvir você pelo seguinte, a gente tem que analisar os dois lados da questão. Sim.
A reação do Donald Trump pode ser uma reação muito intensa, de fato, e é. Mas ela está sendo provocada por uma desordem provocada anteriormente pelo Joe Biden. Sim. Diz que ele tinha o tráfico de seres humanos, de crianças, para comercialização sexual, para prostituição, aumentou muito. Que o Biden, inclusive, cancelou um exame de paternidade que era obrigatório para saber quando você já está entrando nos Estados Unidos. E aí entrou muito sujeito com crianças traficadas para prostituição, entrou muita quadrilha de narcotráfico. E tem muito imigrante que está trabalhando lá, produzindo, mas entrou muita gente ruim, aumentou a criminalidade. Então, claro, toda a ação irresponsável tem que ter uma reação forte. Então, eu estou preocupado a gente analisar só um dos aspectos da questão. Sem dúvida, Capê, você tocou num ponto importante, que foi essa abertura das fronteiras americanas na administração Biden, que gerou toda essa distorção que o Trump agora vai combater, né? O que eu acho que é o ponto, Capê, eu acho que a grande preocupação de todos aqui é que essa execução dessa política do governo americano, dessa nova administração, não pode ferir o direito, né? É aquilo que a gente fala, né, Capê? Tem que ir na lei, tem que ir na forma, né? Não pode sair, precisa de ordem judicial, não, então vamos lá buscar a ordem judicial. Não pode sair prendendo as pessoas, perseguindo as pessoas, indistintamente, ferindo o Estado democrático de direito. Acho que é essa que tem que ser a bandeira levantada pelo governo Trump, para não gerar também, né, um contra-ataque da ala de esquerda, mais a esquerda do Partido Democrata, né? Trump está correto no momento em que executa a política, mas ele deve efetivamente se limitar, se atentar às normas legais americanas, né, ao direito americano na execução dessa política. Muito bem. Paulo Loyola, essa questão de decretos executivos, né, que são ordens executivas do presidente, toda essa questão que o Davi Andrade colocou, é importante que o Trump cumpra aquilo que ele prometeu na campanha, mas observando o devido processo legal, mediante ordem judicial, sem abuso de autoridade, porque abuso de autoridade não tem nada a ver com democracia. Eu volto no meu ponto, Capês, para a gente separar o que é a verborragia do Trump e das suas políticas de fato. Inclusive, se a gente for para os dados oficiais, porque é muito fácil, gente, trazer historinha. Não, porque aumentou, e eu soube de casos, e os imigrantes. Reparem que essa estrutura narrativa, sempre para gerar medo em você, está sempre presente, nunca com um dado oficial, nunca com uma história real, ou com uma coisa muito pontual, sempre para tentar gerar essa sensação de medo e caos. Fato é que, se a gente for analisar os dados oficiais, durante o governo Trump 1 e durante o governo Biden, houve mais deportações de imigrantes ilegais durante o governo Biden. O que o governo Trump fez no dia de hoje, dessas questões absolutamente ilegais, e o Trump não está nem aí se essas questões são ilegais. Pelo contrário, a ilegalidade ajuda que justamente fale-se mais sobre o ato. Porque o que as pessoas entendem de maneira geral e colocam ele neste lugar de herói da América, de que vai livrar os Estados Unidos dos imigrantes malvados, que você vai ver esse discurso ser repetido por aí de maneira extensiva. Então, o que a gente precisa analisar de fato vai haver uma política real? Porque durante o primeiro governo Trump, se a gente for comparar com o governo Biden, houve mais deportações no governo Biden. E aí, repito, tem uma intenção muito grande desta verborragia para chamar a atenção da população em relação ao assunto. Então, o Trump, quanto mais ilegal for, ele não tem responsabilidade legal, ele não vai ser responsabilizado do ponto de vista legal por isso, para ele melhor, faz com que a gente discuta ainda mais esse processo. Sofrem os imigrantes americanos. Meu querido João Belucci, o deputado Tony Gonzalez, que é o deputado americano, republicano, lá do Texas, ele foi indicado pelo presidente Trump para controlar a questão da imigração ilegal. Ele disse o seguinte, abre aspas, em 21 de julho de 2024, havia 662.566 não cidadãos americanos com antecedentes criminais no registro nacional e 13.099 imigrantes condenados por homicídio.
Então, aí a notícia está na Gazeta do Povo, dados mostram que 15 mil imigrantes ilegais são acusados de homicídio. Então, claro que tem cidadão americano, muitos cidadãos americanos praticando homicídio, é um país violento também. Mas é essa narrativa, que tem que ter cuidado com quem está entrando, tem que ter um controle no ingresso para que isso não ocorra. Perfeito, e é o básico de uma fronteira, de uma nação, principalmente as nações mais ricas, fazer o controle ali da sua fronteira, em que pese, como até no ponto anterior do México, há um sentimento nacionalista no México que deve de fato existir. Lembrando que o México perdeu mais de 60% do seu território para os Estados Unidos, então é natural que haja essa questão entre ambos e que exista, que não cometam-se crimes em virtude disso, mas que exista esse sentimento do mexicano. Agora, com relação à imigração, você vê que o que o governo Biden fez foi o open borders, fronteiras abertas. É mais de milhões de imigrantes que entraram sem nenhum tipo de verificação e que não era a lógica que imperava com o Obama. O Obama até deportou mais que o Trump, o Biden idem, porque no governo dele não foi essa questão de fronteiras abertas, foi mais com o Biden, foi uma nova estratégia do Biden. Inclusive, se discutiu em vários estados que sequer se exigia a carteira de identidade da pessoa para votar, e também acusou-se muitos imigrantes de votarem ilegalmente, que era uma política que foi bastante denunciada pelo Trump. Eu acredito que ele vai fazer as deportações, não me parece que está no campo da ilegalidade, me parece que é uma ordem do executivo, como prevê o ordenamento jurídico americano, tanto que o Biden abriu a fronteira e agora o Trump fecha. É natural que os países façam isso e é natural que o México tenha um sentimento de territorialidade ali com os Estados Unidos, não saiu por conta dessa questão de perder grande parte do território, assim como eventualmente os paraguaios têm algum sentimento com relação ao Brasil, porque teve tomada de território, tudo nesse sentido, mas está tudo dentro do jogo e ele está fazendo o que ele prometeu. Ele falou, vou tirá-los aqui do país por conta do cometimento de crimes, e existem diversos crimes sendo praticados por imigrantes, infelizmente essa é a realidade. Não me parece que a maioria pratica, mas se entram imigrantes lá para praticar crimes, devem ser realmente punidos e expulsos. Muito bem. Agora, você lembra do Porto de Mariel, que o Brasil, o BNDES financiou? Lembro, sim, claro. Pois é, não tem nada a ver com isso que estamos falando, mas tem um pouco a ver, porque no ano de 1980, entre abril e outubro, 1980, já faz aí quanto tempo? 44 anos, né? Em 1980, o então presidente Jimmy Carter abriu os portos para a imigração de Cuba. Então, milhares de cubanos saíram do Porto de Mariel e foram acolhidos nos Estados Unidos. O que o Fidel Castro fez? Ele aproveitou e mandou todos os criminosos, esvaziou as cadeias de Cuba, dizendo, não los queremos, ele dizia. Sabe onde eu vi isso? Num filme excelente, que é uma dica, um filme histórico, Scarface, 1983.